Aleluias, glórias a Deus. Oi, Yuri, tudo bem, filha? Paz. Um beijo nos meninos e nas meninas. Deus abençoe. Fernando, meu irmão, tudo bem? Aleluias, glórias a Deus. Oh, aleluias. O pessoal tá chegando aí. Glórias a Deus. Paz, meu irmão. Faz tempo que a gente não se vê, né, Fernando? Oh, glórias. Eu vou chamar aqui meu querido Lavi, né? Aleluias, Miguelito, tudo bem? Aleluias. Paz, Lavisque, tudo bem, filhão? Tudo bem, você tá me ouvindo bem aí? Tá meio chiado o seu som. Tá chiado? Tá. Tá, peraí. Eu ia fazer um teste na caixinha, mas não vai rolar não. Deixa eu desligar ela aqui, peraí. Tá me ouvindo aí? Pô, melhorou. Melhorou, né? Então é isso aí. Melhorou. Agora é o Lavis que eu conheço. Era uma caixinha aí que eu... Uma hora dá certo, né? E aí, tudo certo? Tudo bem, irmão. Graças a Deus. Aqui ansioso para começar. Hoje vai ser umas 2 lives, né? Rapaz, com certeza uma não vai dar tempo. Amém. 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 Vamos começar. Vamos fazer uma oração para começar já louvando, amém? Amém, por favor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus. Obrigado por mais uma noite, Senhor. Obrigado por mais uma ceia que nós celebramos em Tua memória, Pai. Essa noite é uma noite memorável para nós. Nós fazemos isso, ó Deus, em memória de Ti, porque nós sabemos que o Senhor morreu e ressuscitou e o Senhor está vivo. Por isso nós louvamos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de, na nossa casa, ouvir a Tua voz, na nossa casa, ouvir a Tua palavra, de mesmo da nossa casa, louvarmos o Teu nome junto com os nossos irmãos. Que onde a minha voz chegar, que a Tua presença invada cada lar, cada coração, e que o Senhor seja exaltado em nossas vidas. É o que eu te peço, eu te agradeço, meu Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos lá, né? Enquanto a gente louva, vamos convidando aí os irmãos para que todos possam cear conosco. É isso aí, o pessoal vai chegando. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele
o Rei, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Aleluia, glória a Deus. Os corações, né? Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. O que é que os anjos que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo? Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Eu não conheço outra canção que ele descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que ele descreva em perfeição. Diga que ele é santo, 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 Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso.
possa conter, que eu não tenha controle. Quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Aloca um fogo em meu coração, que eu não possa conter, que eu não tenha controle. Quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não possa conter, que eu não tenha controle. Quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não tenha controle. Quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. E aí, temos tempo para mais uma? Vamos embora. Amém. Glória a Deus. Guarda o nome do Senhor. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou um pobre cego, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar. Eu sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou a noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou a noiva, espero e anseio por ti. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou um pobre cego, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo
hoje reina sobre mim. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou a noiva, espero e anseio por ti. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Obrigado. Deus abençoe e até já. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui, qualquer coisa é só chamar. Amém. Obrigado, irmão. Fica com Deus. Glórias a Deus, irmãos. Eu só queria deixar avisado para vocês que nós estamos pelo Instagram, então temos aquele tempo limitado, né? Então, quando der 1 hora, eu vou interromper a conexão e retomamos em seguida, tá? Então você já sabe, mas só para a gente não perder a mão, porque hoje, com certeza, nós passamos do horário devido à ministração da ceia. Então já fiquem espertos, assim que a conexão for interrompida, nós retornamos. Se eu conseguir, eu aviso, é que às vezes eu me distraio aqui na palavra e estou tão concentrado na palavra e eu posso esquecer de interromper a conexão antes, mas eu vou tentar, amém? Glórias a Deus por isso. E para não me alongar mais, eu queria que os irmãos abrissem na palavra em 1ª Carta aos Coríntios, versículo 12. Aleluias, glórias a Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Nós vamos começar a partir do 12, depois vamos ler alguns versículos à frente, mas eu vou informando. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Aleluias, glórias a Deus. Um beijo especial a Michele, não sei se ela está ainda aí, mas um beijão, filha, te amo, obrigado. Um beijo no gordinho também. Vocês estão sempre em nossos corações e nossas orações, amém? Que Deus abençoe sua vida e sua casa, aleluia. Eu vi que a Kelly também está com a gente aí. Glórias a Deus pela sua vida, Kelly. Um beijo nos meninos, viu? Deus abençoe. Glórias a Deus, aleluias. Irmãos, hoje é uma noite muito especial, uma noite de ceia, a ceia do Senhor, que vai se tornar santa a partir do momento que nós ministrarmos ela, amém? Glórias a Deus por isso. E hoje eu procurei trazer uma palavra que viesse de encontro aos nossos corações com relação ao momento, ao nosso presente, ao momento que nós estamos vivendo. Um momento em que a igreja está um pouco, eu não vou dizer esquecida, não, nunca, de forma nenhuma, mas as pessoas não estão indo às igrejas em si, ao templo, né? Então, nós estamos fazendo tudo online, tudo pelas redes sociais, e às vezes acontecem algumas situações, e em especial os pescadores, a nossa igreja Pescadores Church, que também está numa fase de transição. Nós estamos tomando agora uma nova direção em relação à igreja, né? Os pescadores sabem do que eu estou falando, e eu procurei vou tentar trazer uma palavra, se Deus assim permitir, uma palavra de direcionamento, vou chamar de direcionamento, a respeito da igreja, amém? Glórias a Deus por isso. Nós vamos falar hoje sobre o corpo de Cristo, aleluias, glórias a Deus. E como diz aqui na palavra do Senhor, em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Versículo 20. Agora, pois, há muitos membros,
mas um só corpo. Há muitos membros, mas um só corpo. Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Aleluias, glórias a Deus por esta palavra, Senhor. Obrigado, Pai. Que o Senhor permita aqui, Pai, que a sua mensagem seja transmitida através de mim, Senhor. Apesar do pregador, Pai, venha e traga realmente o direcionamento correto para esta palavra. Aleluias, glórias a Deus. Eu já te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, aqui nós estamos falando sobre o corpo de Cristo. Aleluias. Paulo, escrevendo a primeira carta à igreja de Corinto, ele vai falar sobre o organismo da igreja, vai falar sobre a estrutura orgânica da igreja, esta igreja funcionando como um corpo. E ele vai deixar claro que esta igreja, apesar de ter muitos membros, como ele vai relatar a partir do versículo de número 12, falando sobre pés, sobre mãos, sobre membros inferiores e membros superiores, ele vai deixar claro que apesar de todos esses membros eles serem individualmente diferentes, a junção de todos eles como organismo formam um só corpo, apenas um corpo, somente isto. Então nós ficamos caracterizados, conhecidos pela revelação e pela inspiração do Espírito Santo como o corpo de Cristo. Aleluias. Corpo este que, se é de Cristo, a cabeça também é de Cristo. Amém? Porque não tem como ser corpo de Cristo sem ser cabeça de Cristo. E é por isso que a palavra vai dizer que o comando deste corpo pertence única e exclusivamente a Cristo, que é o cabeça. Aleluias! E é claro que todos sabem que a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso cérebro é que dá o comando a todas as funções para que nossos membros executem o que ele está mandando fazer. Então, se Cristo é o cabeça, o corpo nada mais é do que a execução da mente de Cristo, da vontade dele, da vontade de Deus em nós. Amém? A igreja, ela está aqui para cumprir toda a vontade de Deus na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Então, irmãos, nós somos este corpo. E quando eu falo de corpo de Cristo, eu não estou falando só de nós como indivíduos, mas sim do poder da congregação, do poder desta instituição chamada Nação Santa, povo eleito, povo real do Senhor. Eu estou falando de nós como corpo, porque nós não podemos andar na rua como pedaços amputados. Você já pensou um pedaço de perna no meio da rua sem nada mais? Isso não existe. Nós somos um corpo único. E a palavra diz que o Senhor Deus, quando criou Eva, ele tirou Eva de um pedaço de costela de Adão. Começou com um pedaço, mas depois ele fez, através daquele pedaço de osso, toda uma reestruturação. Ele montou um esqueleto perfeito, porque ninguém pode viver de um pedacinho só de costela. Não poderia. Toda a carne que reveste o nosso esqueleto, ela precisa estar sustentada, equilibrada por um esqueleto bem formado, bem calcificado. Então esse corpo, bem como seus membros, ele não é um pedaço de cada coisa. Porque se fosse um pedaço de cada coisa, se fosse um pedacinho aqui e outro ali, não seria apenas um corpo, seria uma anomalia. E isso não existe. Infelizmente, nos dias de hoje, tem algumas pessoas achando que podem viver sem a instituição, que podem viver sem a igreja, sem a congregação, sem fazer parte deste povo santo, desta nação eleita, deste povo adquirido por Deus. E o que nós temos visto muitas e muitas vezes são pessoas amputadas do corpo, achando que podem sobreviver desta forma, sem fazer parte do corpo. Mas isto não é possível. E isto, o Senhor, hoje, Ele quer ministrar em nossos corações o poder e a força desta instituição. Aleluias, glórias a Deus. E a força de estarmos ligados a este corpo, não apenas como simpatizantes apenas, mas como não apenas também como amigos distantes deste evangelho, mas pessoas que sim estão literalmente ligadas no organismo chamado igreja. Aleluias. Paulo, então, ele fez esta colocação, e quando ele faz isso, ele não está falando nem de um, nem de dois ou de três, ele não está falando de placa de igreja, ele está falando sim da igreja universal de Deus sobre a face da terra, o reino de Deus.
O reino de Deus, ele precisa ser encarado com uma visão mais ampla, mas muito mais ampla do que os homens desta última hora têm encarado. O reino de Deus, ele não pode ter uma placa denominacional. Ah, eu tenho essa, eu tenho aquela. Não, irmãos, é reino, é a visão de reino. O reino de Deus, ele tem que ter sim uma conduta internacional, que é parecida e tem que ser igual em todos os lugares em que ela existir. Amém? Ela não pode ser placa disso, placa daquilo, não. A conduta também tem que ser reconhecida em qualquer lugar que você esteja. Aleluias. E o que é tão interessante aí, o poder de estarmos ligados a esse corpo, é que independente de raça, independente de língua, quando nós olhamos um crente, um cristão que está ligado realmente ao corpo, o nosso coração já se enche de alegria rapidamente. Nós nos ambientamos a este lugar onde parte daquele corpo está ligado facilmente. Nós nos sentimos em casa, porque estamos sabendo que aquela pessoa está congregando, fazendo parte de um verdadeiro corpo. Aleluias. Isto falando como corpo, isso como povo. Perceba que ainda, escrevendo à igreja de Coríntios, na sua segunda carta já, no capítulo 4, versículo 7, ele vai falar agora de nós como indivíduos, aí não como corpo, como indivíduos. E não apenas como igreja. E como indivíduos, nós não somos definidos como um corpo perfeito. Nós sim como pessoas imperfeitas individualmente. O corpo é perfeito, mas nós como pessoas, como indivíduos, nós somos definidos como pessoas imperfeitas. Então ele vai dizer assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Aí ele está falando de nós, indivíduos. Ele não está falando da igreja, ele está falando de cada um de nós. E quando nós falamos da igreja, nós falamos exatamente de um corpo perfeito. Um corpo que possui um esqueleto, que tem condições de suportar todo o nível de carne que está sobre esse esqueleto. Isto falando de igreja. Mas quando Paulo diz aí sobre vasos de barro, ele está falando de nós como indivíduos. Então ele vai dizer assim, que como indivíduos, como pessoas que têm uma natureza caída, dada a queda do homem desde o Éden, ele vai dizer assim: temos, porém, este tesouro. Que tesouro, irmãos? A excelência do poder de Deus, os dons do Espírito, a misericórdia, a revelação da palavra. Temos, porém, este tesouro. Que tesouro? Toda a riqueza das coisas celestiais, tudo aquilo que é manifesto de maneira sobrenatural no nosso meio, em nós, e muitas das vezes através de nós, porque Deus está nos usando. Aleluias, glórias a Deus. Temos, porém, este tesouro, que aqui eu preciso dizer para vocês, esse tesouro não pode ser um fardo. Ele não é um fardo, esse tesouro não é uma cruz. Ser pregador não pode ser uma cruz. Ser pastor não é um fardo, é um tesouro. Ser um irmão que tem uma palavra na boca de aconselhamento não é um fardo, isso é um tesouro. Ter uma visão de Deus, uma revelação, saber que o Senhor se manifesta em nós, a nos dizer coisas espirituais através dos nossos sonhos, através das sensações que sentimos, batalhas espirituais. Aí o Senhor está dizendo: nós temos este tesouro. Isto não é uma cruz, isto não é um espinho, isto é um tesouro. Aleluias, glórias a Deus. Temos, porém, o constrangimento do amor de Deus em nossos cultos, onde celebramos a vida, festa, batismo nas águas, santa ceia do Senhor, aonde somos constrangidos pela graça, pela bondade e pela misericórdia de Deus. E isso não nos torna menores, irmãos. Muito pelo contrário, é na falência desse corpo, é na falência dessas fraquezas, nas nossas fraquezas, que o Senhor é manifestado. Então isso é um tesouro. E ele vai nos dizer novamente: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Aleluias. Aí ele está se referindo, falando do homem, de uma forma individual, falando de cada um de nós, somente de um, falando de você, falando de mim, individualmente. Aleluias. Só de um. Porque todas as vezes que a palavra faz esta colocação de vasos de barro, ela não está falando da igreja como instituição, ela está falando do indivíduo como pessoa.
E a palavra vai falar sobre a casa de Israel ao profeta Jeremias. Vai dizer assim, que quando ele desce à casa do oleiro, lá estavam os vasos. E aqueles vasos eram a casa de Israel. Mas ali é uma coisa interessante que nós temos que observar. A casa era do oleiro, aleluias. E estando eles na casa do oleiro, eram vasos. Porque o Senhor está dizendo que tem poder de tratar cada um de nós nas nossas individualidades. E é por isso que ele vai dizer, Jeremias desce à igreja? Não. Ele disse, desce à casa do oleiro e você vai ver como eu, o Senhor, trato de Israel. Aleluias, glórias a Deus. A igreja, irmãos, não é uma casa do oleiro. Casa do oleiro é no meu quarto quando eu dobro os joelhos. Casa do oleiro são as minhas fraquezas, as minhas deficiências colocadas diante de Deus. Casa do oleiro é a forma como Deus trata dos meus pecados, das minhas questões individuais e pessoais. Casa do oleiro é a necessidade que eu tenho de transformação, de mudar. E outra coisa importante nesse texto é que a palavra vai dizer que quando ele descia o vaso que ele fazia, que se quebrasse na mão do oleiro, e aí nós tentamos ver de uma forma mais poética, e aí a gente faz assim, interpreta dessa forma, né? E tornou a fazer dele outro vaso. A palavra diz isso, mas o que outros vão dizer assim, quando você se quebra, o Senhor não joga fora, o Senhor restaura, o Senhor faz de novo. Mas será que é isso mesmo que a palavra nos diz? A palavra diz, e que tornou a fazer dele outro vaso, e que tornou a fazer dele outro vaso. Que outro vaso? Outro vaso. Um vaso quando quebra não se coloca para derreter de novo para fazer outro. Pega os cacos do vaso quebrado e joga fora. Porque o Senhor está dizendo, e o que o Senhor está dizendo aí no caso a Jeremias, ao profeta, é o seguinte, esta Israel vive se quebrando na minha mão porque é de um barro de má qualidade, e eu não vou mais trabalhar com esta qualidade. O que Deus está dizendo é que ele não pega caco que quebra. O que quebra, o que quebrou, ele joga fora, porque o vaso que ele vai fazer de você é com um barro de melhor qualidade. Aleluias! Aí você pode me perguntar, pastor, quer dizer que Deus vai me jogar fora? Nunca, irmãos, nunca. Deus está dizendo que acerca de você como pessoa, o que ele quebrar, o que ele tirar de você, ele vai restaurar. Ele vai tirar essas coisas para nunca mais essas coisas voltarem na sua vida. Ele vai te restaurar através de um processo, de um barro com uma qualidade melhor. Você vai ser refeito com um barro de uma qualidade melhor. Irmãos, a qualidade vai ser melhor. Vai parar de quebrar. Esse é o que nós temos que almejar, parar de quebrar este vaso. Aleluias. Nós precisamos parar, irmãos, de achar que ele está pegando os cacos que ele quebrou um dia, colocando na água para ver se amolece e voltar a reutilizar esse barro ruim, do qual provou que só serve para quebrar. Não é isso. Ele coloca para fora e torna a fazer outro vaso. E Deus está dizendo aí, a obra que eu faço no indivíduo, em cada um, é uma obra que ninguém vai mudar. É uma obra que quando alguém olha para ele, não vai sobrar caco daquele camarada antigo, do que foi quebrado. Vai olhar e vai dizer assim, nossa, você é outra pessoa, você está de outro jeito, não te reconheci. Ou seja, está no mesmo modelo, tem o mesmo nome, e aí alguém vai dizer assim, mas irmão, o que aconteceu? Você mudou. E você vai responder assim, simplesmente, é que o oleiro lá de casa mudou a qualidade do barro. Aleluias, glórias a Deus por isso, Senhor. E isto, irmãos, quando vaso de barro, como vaso de barro, porque nós somos indivíduos sensíveis, não podemos imaginar que a igreja é uma reunião apenas de vasos. A igreja ela não pode ser observada apenas na sua individualidade. Ou seja, a igreja não pode ser caracterizada pelos indivíduos que tem nela de uma maneira geral. A igreja precisa ser observado como uma só pessoa. E que pessoa é essa? A pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo que é perfeita. E é por isso que, graças a transformações de alguns, mesmo que não de todos, as pessoas que estão inseridas no corpo, essas partes que estão boas, elas vão melhorando. E as pessoas que não estão tão boas, elas
acabam passando desapercebidas. E não é para ocultar pecados, não é para deixar de envergonhar, não é isso. É para as coisas que estão melhores tenham um destaque devido. E as que não chegaram nesse ponto ainda, independente dos seus defeitos, elas possam ser moldadas, melhoradas na mão do oleiro, para que essas pessoas também atinjam esse nível melhor e que esta igreja venha a ser realmente um corpo perfeito em nome de Jesus. Aleluias. Então nós temos que entender que quando nós estamos juntos, nós somos melhores do que quando estamos separados. Amém? Aleluias. Glória a Deus. E olha o que Paulo vai dizer. Se todo o corpo for só dedo, já pensou? Se todo o corpo for só orelha, ainda se for uma orelhinha bonitinha, tudo bem. Mas se for uma orelhão de abano, igual o Dumbo, não sei quem conhece o Dumbo, o elefantinho, né? Misericórdia, haja paciência, né? Então, é isso, todo o corpo seria feio. E não é isso que nós temos que ser. Nós temos que ser bonitos, nós temos que procurar a ser perfeitos. É difícil, nós não vamos talvez conseguir chegar a esta perfeição, corpo de Cristo provavelmente, mas nós temos que entender que nós fazemos parte do corpo de Cristo e que nós temos que ser os melhores, nós temos que nos melhorar, nos aprimorar, nos moldar. Deus vai trabalhando nisso, aleluias. E o que o Senhor está dizendo aí aqui, enquanto barro? Como assim enquanto barro? Adão, natureza caída, formada do pó, dependente de Deus, tem algumas coisas que precisam ser trocadas, precisam ser mexidas. Quando o Senhor está falando sobre a capacidade de transformação que nós temos neste processo de crescimento, cada um de nós tem que melhorar a qualidade do barro. Só que nós precisamos chegar a este ponto, não só isso, nós temos que chegar ao ponto de o vaso não se quebrar mais. E é por isso que a igreja não pode ser considerada como um vaso. Porque se fosse vaso, ela não teria a credibilidade que tem até os dias de hoje. E não apenas aqui na terra, mas também no céu. O corpo de Cristo, irmãos, ele não foi feito para ser quebrado hoje e restaurado amanhã. Quebrado hoje e restaurado amanhã. Não é assim. E é por isso que a igreja ela tem que ter uma conduta geral diferente daquela individual, daquela de cada um. A conduta geral da igreja, ela tem que ser a melhor. Aleluias. E a igreja, ela não pode ser quebrada todo dia. E se fosse vaso, como seria? A gente tem dia que quer adorar, tem dia que não quer. Tem dia que a gente sorri quando o vaso de barro, tem dia que a gente não sorri. Tem dia que a gente está bem e fala assim, vou arrebentar o inferno hoje. Mas tem dia que você levanta e o inferno arrebenta com você. Não pode ser diferente. Isto fala, irmãos, da qualidade que precisa ser mudada no indivíduo. E é por isso que nós não podemos chegar na igreja de qualquer jeito. Nós precisamos chegar na igreja prontos para ganhar créditos. E os créditos desse corpo, o corpo de Cristo, ele não é ganho nos nossos defeitos, mas sim na nossa capacidade de superação, na nossa capacidade de sermos pessoas melhores, de sermos moldados por Deus sempre e sermos apresentados de uma forma melhor. Aleluias, glórias a Deus. Já pensou se a igreja fosse um vaso como eu? Tem dia que ia estar aberto, tem dia que ia estar fechada. Hoje estou com vontade de ir no culto, hoje eu abro a igreja. Amanhã eu não estou com vontade de ir no culto, então amanhã eu não abro a igreja. Está errado. A igreja, filho, não é boteco, é igreja. Aleluias. Tem dia, irmãos, que eu quero adorar. E eu adoro. Quando eu não quiser, eu não adoro. Ok, mas a igreja não é assim. Tem dia que vai ter ministério de louvor, mas no dia que o ministério de louvor tiver um problema, uma irmã tiver lá de TPM, um irmão tiver com um problema pessoal em casa, ele vai chegar para o pastor e falar assim, pastor, hoje não tem louvor. Ah, que é isso, irmão? Errado, tá errado. O problema é teu, porque a igreja, você tem que resolver esse problema na tua casa, a igreja não tem nada com isso. A igreja é coisa séria, é uma instituição seríssima. A igreja, irmãos, não é um vaso de barro. A igreja é corpo. A igreja é corpo. Aleluias, glória a Deus. Barro, irmãos, você deve ser lá no seu quarto, na sua casa. Fecha a tua porta, se rasga de chorar, se derrama perante ao Senhor, não tem problema. Na igreja, irmãos, você faz parte do corpo de Cristo. Você pode até se derramar, você pode chorar, você pode pedir, mas de pé, porque você é mais forte, você é corpo, aleluias, glórias a Deus.
E o Senhor, irmãos, Ele respeita a nossa individualidade. Mas quando igreja, nós somos mais fortes do que vaso de barro. Porque o vaso de barro é quebrado, restaurado, feito de novo, até ganhar uma forma que não se quebre mais. É um processo de restauração individual na vida de cada um. Agora, vamos pensar na formação de um corpo. Ele começa a formação de dentro para fora. Inclusive, Salomão, no auge da sua sabedoria, ele diz o seguinte: a vida do homem está nos ossos. A vida do homem está nos ossos. Ele vai falar isso porque ele entende que é nos ossos que é formada a estrutura vital de um homem. Uma pessoa que tem a qualidade óssea bem formada, esta pessoa ela tem uma qualidade de vida melhor do que as pessoas que por acaso têm osteoporose ou qualquer outra má formação óssea. A qualidade dessa pessoa ela é melhor se ela tiver um esqueleto perfeito, né? Então nós podemos ver pela medicina que se o seu osso, a sua estrutura, ela é a parte mais importante que qualquer outra coisa que você tenha revestido de carne e músculos no seu corpo. Então, o esqueleto ele precisa estar bem montado, bem calcificado, que é ele que sustenta todo o peso do seu corpo. Tanto dos magrinhos como eu, como dos mais gordinhos. Então, o esqueleto ele tem que estar pronto, preparado. Ele precisa estar muito bem pronto para sustentar esse peso. E olha que interessante aqui. Toda vez que o Senhor se refere à igreja, ele se refere no sentido feminino. Nunca a igreja vai estar no sentido masculino, porque Cristo, ele é o cabeça, ele é o esposo, aleluias. E a igreja, ela é a noiva do Senhor, oh glórias. E todas as vezes que Deus manifesta o seu amor pela igreja, é sempre no sentido feminino, como por exemplo, quando ele vai falar da galinha, ele não fala do galo, ele fala da galinha, porque galo não choca pintinho. O galo não cuida das suas crias. Então ele diz assim: como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas, é assim que eu faço com você, Israel. Aleluias. No livro do profeta Isaías, ele vai dizer assim: pode uma mãe esquecer do filho que gerou? Não, ela pode até abandonar, mas ela não esquece jamais. Ele está falando do amor dele. Então o Senhor ainda vai dizer assim: contudo, todavia, eu nunca me esquecerei de vós, eis que tenho o vosso nome gravado aqui na palma da minha mão. Aleluias, glórias a Deus por isso, aleluias. E quando Deus, irmãos, ele vai constituir Adão, ele o faz do pó, para mostrar a sua dependência. E a palavra diz assim: filho do homem. Entre outros aspectos aí, ele fala também, se referindo ao Messias, chamando ele de filho do homem, mas também falando da capacidade que ele teve de se revestir de carne, da dependência do homem. Mas o mais interessante é que quando ele vai constituir Eva, ele tira Eva de um pedaço, de um osso da costela de Adão. Ele forma dali um grande esqueleto. E aqui eu não estou comparando Eva à igreja, não poderia devido à sua queda, né? Mas sim dizendo que toda estrutura bem formada, ela parte de uma origem óssea. Aleluias. Então nós estamos falando o quê? Que a igreja é o corpo de Cristo, falando sobre a vida do próprio Cristo, tendo ele o corpo de um próprio homem sobre a face da terra. Ele veio como homem para nós. Aleluias. E aí nós vamos ver na palavra, e aí eu vou pedir para os irmãos abrirem em João, capítulo 19, no versículo 31. João 19, versículo 31. Glórias a Deus, aleluias. Aleluias, glórias a Deus. Deus está dizendo, irmãos, você precisa estar inserido na igreja, você precisa andar com a igreja, você precisa estar ligado no corpo, você precisa fazer parte desta junção óssea, deste esqueleto. E aqui nós vamos falar sobre a crucificação de Deus, crucificação de Jesus, perdão. E depois de Jesus ter sido tomado, a palavra vai dizer aí no versículo 31, aleluias. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado.
Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Aleluias, não lhe quebraram as pernas. Aleluias. Então, meus irmãos, olha só aí o que nós estamos falando. O vaso quebra, mas o osso não. Aleluias, glória a Deus. E aí você pode me dizer, pastor, eu quando era criança caí, quebrei o braço, engessei, está tudo certo, voltou tudo para o lugar. Só que eu não estou falando aqui do seu corpo enquanto vaso de barro. Eu estou falando da igreja como corpo de Cristo. Aleluias, e o corpo de Cristo não pode ser quebrado. Aleluias, glórias a Deus. E o que Deus está dizendo aqui é que por mais vaso que você seja, e agora eu vou abrir um outro parênteses aqui, vou utilizar a linguagem vaso para falar de poder, porque hoje em dia vaso virou sinônimo de poder. A gente apresenta alguém que está cheio de Deus, é até comum isso, e diz assim, fulano é um vaso. Só que esses vasos, eles não podem ser aqueles vasos que não gostam de igreja, que só quer ir para o monte, que só quer orar, mas que não toma a santa ceia, não tem submissão pastoral, não está ligado no corpo. Na primeira tentação que eles sofrem, eles caem como vasos. Amém? É essa a real. Não tem o que fazer, você tem que estar ligado ao corpo de Cristo. Aleluias. E Deus está dizendo também, não se preocupem apenas em ser vaso, se preocupem em estar ligado no corpo de Cristo. Porque no corpo de Cristo você está guardado. Glórias a Deus, aleluias. Vaso quebra, mas corpo de Cristo não quebra. Vamos ajuntar cada osso ao seu osso. Aleluias. E quando o Senhor vai falar sobre a casa de Israel, não apenas como casa, porque casa é muito pequeno. Quando ele vai falar de Israel como nação, ele não vai falar de Israel como indivíduo. Ele vai tomar o profeta Ezequiel pela mão, vai segurar em sua mão, e a palavra diz assim, que ele vai deixar aquele profeta no meio de um vale cheio de ossos. E esses ossos estavam sequíssimos, mas ainda eram ossos. Estava seco, irmãos, mas ainda era osso. Tem gente olhando para você e dizendo, está fraco. E Jesus está dizendo, está fraco, mas é osso. Está no vale, mas é osso. Glórias a Deus. E eles estavam espalhados pela face do vale, e eles eram sequíssimos. Está ruim, irmãos, está ruim, mas vai ficar pior, porque o mais triste é que além de estar no vale, estava tudo espalhado, longe um do outro. E tem gente assim agora, irmãos, nessa época de pandemia, nos dias de hoje, que estão tudo espalhados, estão no vale, e cada um para o seu lado. Mas Deus vai dizer para você agora, você é osso, e eu ainda te acho, aleluias, glórias a Deus por isso. E hoje, Deus vai ajuntar cada osso ao seu osso, cada osso no seu lugar. Glórias a Deus. Se você crê nisso, irmãos, dê um glória a Deus aí. E hoje, Deus, eu quero declarar uma palavra sobre as pessoas que você conhece, parentes, amigos, pessoas que estão afastadas, que você olha assim e diz, Senhor, Ele conhece o caminho. Senhor, Ele é precioso. Traz na tua mente agora quem está afastado. Você diz assim, ele é um vaso, ele é um profeta. Então, irmãos, declara aí na sua mente, na sua cabeça, ou até com a sua própria boca, o nome dessa pessoa. Porque eu creio, irmãos, que ele ainda é osso e ele pode ser resgatado. Aleluias, glórias a Deus. Tá seco, mas é osso. Outra coisa, é osso, mas está no vale. É osso, mas ainda está por cima, glórias a Deus. Porque o que adianta ser carne e osso e está enterrado? Do que adianta isso? E o Senhor está dizendo, é osso, mas ainda está por cima, glórias a Deus, oh aleluias. E a palavra diz que ele deixa o profeta no meio daquele vale e faz a pergunta, poderão viver estes ossos, filho do homem? E ele responde assim, Senhor, tu sabes. Senhor, se tu quiseres, podem. Amém? Aleluias. E ele disse então, pede agora para que o Espírito sopre dos 4 ventos e profetiza a esses ossos vida. E a palavra diz que ele falava à medida que o Senhor lhe concedia que falasse. Para que haja vida nesse corpo, para que se junte cada osso ao seu osso, é necessário com que hajam profetas.
profetas, irmãos, dispostos a aprenderem o exercício da profecia. Sim, porque ser profeta precisa se aprender a ser profeta, precisa fazer esse exercício, se examinar. Aleluias, glórias a Deus. E o que é ser profeta? É ter condições de verbalizar na sua boca fielmente o que Deus está falando no seu ouvido. Não é isso, Fernando? É isso que nós falamos? Mente, alma e coração. Glórias a Deus, aleluias. Não é falar qualquer coisa, não é falar qualquer abobrinha. Você tem que falar exatamente aquilo que veio da parte de Deus. Aleluia, sem pôr nem tirar. Aleluias, glórias a Deus. E Deus está dizendo assim: neste vale que você está vivendo, irmão, você só precisa aguçar o seu ouvido e repetir o que eu te mando dizer. Prepara o teu ouvido, glórias a Deus. Deus não se importa e nem está preocupado com a profundidade e a riqueza dos seus conhecimentos, em que nós sejamos muito entendidos, curso disso, curso daquilo, teólogo para lá, teólogo para cá. Não, ele quer, no seu ministério, ele quer que nós possamos ser pessoas obedientes. É isso que ele quer. Não adianta você ter aquele conhecimento todo e não fazer o que Deus manda. Entendeu? Então você precisa aguçar seu ouvido e repetir aquilo que ele te manda falar. Aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. E nós também não temos que ficar preocupados em desvendar os mistérios de Deus. Porque se é mistério, ele não pode ser naturalmente compreendido. Não é verdade? Senão não seria mistério. Glórias a Deus. Então a palavra diz assim, que ele dá uma visão, irmãos. Ao profeta Jeremias, ele diz assim: o que é que vê Jeremias? E mostra para ele uma vara. Aleluias. E aí Jeremias responde assim: Senhor, eu vejo uma vara. E que mistério tem nisso? Não haveria absolutamente mistério nenhum. Mas a palavra diz que este homem, Jeremias, está para receber da parte de Deus agora uma palavra agradável. E receber elogio de Deus, o incentivo de Deus, é coisa para poucos. E a palavra vai dizer assim, que depois de ele ter dito, eu vejo uma vara, ele não disse o significado, não falou dos mistérios. Senhor, estou entendendo que esta vara tem um mistério. Nada disso, porque não é isso que Deus quer. Fala o que você vê. Mas eu não entendi. Eu não estou perguntando se você entendeu, eu só estou falando para você falar o que você viu. Aleluias. Mas fala se você discerniu. Não estou pedindo para você discernir, só estou pedindo para você ser fiel à visão. E aí vem: o que é que tu vês? Eu vejo uma vara de amendoeira. E de repente diz assim para ele: viste bem, Jeremias. Aleluias, glórias a Deus. Ele está orando, jejuando, subindo ao monte, e o Senhor está dizendo: desce mais um pouco, se quebra, seja mais humilde. Aí o camarada vai e fala o que ele viu, né? E ele diz: viu bem, aleluias, glórias a Deus. Deus não está preocupado em que tenhamos o poder de discernir tudo, de desvendar mistério. Deus está preocupado, sim, na capacidade que nós temos de confiar e de ser fiel ao que Ele está nos mostrando. Glórias a Deus. Agora eu vou falar com o Pablo, que o Pablo essa semana nós conversamos sobre isso. Moisés, Pablo, ele tinha capacidade de construir o tabernáculo? Não tinha. Por isso ele diz assim: escreve. Inclusive, eu vou ungir com sabedoria a mais 2 homens, para que eles tenham a capacidade de construir o que te mostrei. Então, o que acontece aí? Moisés, ele tinha o plano em suas mãos, só que ele não tinha capacidade para construir aquilo sozinho, o tabernáculo. Então, ele teve ajuda. Deus ungiu mais 2 pessoas, 2 homens, capacitou-os para eles ajudarem, para eles auxiliarem a ele, a Moisés. Então, irmãos, nós não podemos achar que nós somos suficientes individualmente, que nós não precisamos de ninguém, que só nós mesmos nos bastamos. Mentira. Mentira, nós precisamos de sempre gente de qualidade, capacitadas, que estejam ao nosso redor, que nos auxiliem, aleluias, glórias a Deus, e ser fiel a Deus, aleluias, glórias a Deus. E ele diz assim para Moisés: você tão somente fica no modelo que eu te revelei no monte, certo? Só isso, glórias a Deus. E o que o profeta Ezequiel está fazendo? Ele simplesmente está repetindo aquilo que Deus está falando, não tem originalidade. Deus não está preocupado com que sejamos originais ou que sejamos criativos ao que Ele está nos mandando fazer.
Deus está dizendo apenas, eu só quero saber se você sabe ouvir voz de comando. Só isso, porque se você sabe, vai falando o que eu estou dizendo, e eu vou repetindo e você vai falando, e eu vou repetindo e você vai falando, glórias a Deus. E às vezes a gente diz assim, Senhor, não estou entendendo, e o Senhor está dizendo, não é para entender, é só para fazer o que eu estou mandando você fazer. Profetiza o que eu estou falando, aleluias, glórias a Deus. E a igreja, irmãos, precisa ter condições de profetizar. Aleluias, glórias a Deus. E ele profetiza assim, e a palavra vai dizer que de repente ouviu-se um barulho. Igreja, tem barulho aí. E cada osso começou a se mexer e a procurar o seu osso. E sabe por quê? Porque não adianta ter uma ossada junto. Cada osso precisa estar no seu lugar, junto ao seu osso. Porque a igreja não é uma montanha de osso. A igreja não é um esqueleto perfeito, apto, habilitado para fazer. Ou melhor, a igreja é um esqueleto, ela é perfeita. Ela tem que ser apta, habilitada para fazer a obra de Deus na terra. Ela não pode ser essa montanha de osso, ela tem que ser um esqueleto perfeito para poder fazer esta obra. Glórias a Deus. E por que da importância de você ser igreja e não ser apenas um amigo do evangelho que segue distante, que é simpatizante? Por que isso? Porque a palavra diz assim, sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Aleluias. O princípio da amizade com Deus, irmãos, é obediência. Obediência. Para ser meu amigo, tem que fazer o que eu mando. É isso que Deus está dizendo. E por que precisamos estar ligados a uma igreja? Porque a igreja, irmãos, é a instituição mais poderosa da face da terra. Aleluias, glórias a Deus. Olha, irmãos, eu vou pedir uma licencinha para vocês. Eu vou encerrar porque já está dando o nosso tempo. E nós retornamos, amém? Em seguida, rapidinho, é só encerrar e vocês entrem novamente aí. Glórias a Deus. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias, glórias a Deus, aleluias. Aleluias. Oh Deus, obrigado, Pai. Aleluias. Louvado seja o teu nome. Só vou dar mais um tempinho aqui para todo mundo entrar, para a gente continuar de onde nós paramos. Aleluias, glórias a Deus. Oh Deus, obrigado, Senhor. Aleluias, aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Oh Deus, obrigado. Então, irmãos, continuando, nós paramos aqui. Por que nós precisamos estar ligados a uma igreja? Porque ela é a instituição mais poderosa da face da terra. Pastor, mais poderosa que a Petrobras? Mais poderosa que a NASA? Mais poderosa que os governos do mundo? Mais poderosa. Aí você me pergunta, você está falando das grandes catedrais, das igrejas monumentais, os templos? Eu não vou nem falar o nome que eu estou pensando aqui agora, né, dos templos que vocês sabem, que estão espalhados aí por todo o Brasil e o mundo? Não, eu estou falando da reunião que não precisa ser de milhares e milhares de crentes, mas bastam com que tenham pelo menos 2 ou 3 reunidos no nome dele, e ali ele faz igreja, aleluias, glórias a Deus, não mais nada. Igreja não é som, irmãos, igreja não é telão, igreja não é retorno, não é microfone, sabe por quê? Porque se a gente não tiver nada disso, a verdadeira igreja, ela só precisa adorar ao Senhor, mais nada, glórias a Deus, oh aleluias. E os homens estão tentando deformar a origem da igreja.
pastor vira ladrão, profeta charlatão, crente vira bobo. Isso é a sede e a fúria que o diabo tem contra a igreja na face da terra. Porque quando a igreja chega na terra, ela quebra a jurisdição do inferno sobre aquele local, sobre aquela comunidade em que ela se instala. Você acha que Satanás fica feliz quando uma igreja chega em um lugar? Ele fica furioso, porque sabe que já perdeu. Ele tenta até lutar, mas ele já luta sobre uma prerrogativa de derrota. Ele sabe que já perdeu. E quando um exército antigamente chegava com bandeira na mão para tomar uma terra, quando esse exército era tão grande, grande demais, numeroso, ele tinha referência, tinha história, ele não chegava com a espada em punho. Ele botava tanto terror quando ele chegava, ele impunha tanta autoridade, que só de entrar na fronteira inimiga, aqueles que estavam do outro lado, já se rendiam sem lutar, porque sabiam que contra ele ninguém vencia. E o que o Senhor está dizendo aqui para a gente? Que nem sempre você precisa ter uma palavra dura, severa na sua boca, e nem precisa tirar a espada da sua bainha. Basta, sabe o que? Basta você ser igreja, basta você chegar como igreja, verdadeira igreja. E quem chega como igreja já chega ganhando, já ganha sem falar. Quem chega como igreja ganhou. Quem chega como igreja já venceu. Aleluias. E você, por que você precisa estar neste corpo? Por que você precisa fazer parte deste corpo? Este corpo, ele tem sido moído, é verdade, mas ele jamais vai ser quebrado. E a palavra diz aí no versículo 31 de João, que no momento da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele estava no meio com dois ladrões condenados, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Ele estava ali, irmãos, castigado, moído pelas nossas transgressões, como disse o profeta, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, aleluias. E eu estou falando aqui de um Cristo esfolado, de um Cristo inchado, um Cristo amassado, um Cristo roxo. Eu estou falando de um Cristo com a cara e o corpo lavado de sangue, de sofrimento e dor por nós. Aleluias. E este Cristo está lá pendurado no madeiro. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Nunca desconsidere o sacrifício no Calvário. Toda vez que alguém falar para você de cruz e Cristo nela, você diga um aleluias, um glória a Deus, porque ele estava lá. Aleluias, glórias a Deus. Não podemos esquecer jamais disso. Aleluias. E o Senhor, irmãos, através da igreja, ele dá oportunidade de salvação igual para todos. E nós vemos isso na representação do corpo de Cristo lá no madeiro. Por quê? Porque tinham dois ladrões junto com ele, debaixo de uma mesma condenação. Mas a palavra diz aqui que um deles, apenas um, olhou para Cristo e viu, além da aparência dele, ele enxergou além. Parece que ele passou um raio-x no osso e viu lá no fundo. Ele olhou e já começa a se referir ao Senhor dizendo assim: Senhor. Como assim, Senhor? Ele está tão na mesma situação, tão despido quanto o ladrão. Ele está condenado no mesmo calvário que o ladrão. Mas me parece que aquele homem percebeu a oportunidade que estava na sua porta. E é aquilo que literalmente a palavra nos diz assim: eis que estou à porta e bato. Aleluias, eis que estou à porta e bato. E irmãos, convenhamos, ele bateu nas duas portas, ele bateu nos dois, mas só um atendeu. E aí ele olha e diz assim: Senhor. Ele reconheceu o senhorio. E a igreja, irmãos, ela precisa de pessoas que reconheçam o senhorio. Para ser ligado ao corpo, você precisa reconhecer o senhorio. Você não pode ser de qualquer jeito. Talvez você não comece sendo batizado, talvez você não comece na Santa Ceia, mas a introdução ao corpo de Cristo, ela se inicia reconhecendo o senhorio. E depois diz assim: Senhor, se possível for. Olha outra coisa importantíssima aí, a humildade que ele teve. Tem que ter humildade para poder admitir o senhorio. Ele diz assim: se possível for, lembra de mim quando entrares no teu reino. Oh, aleluias, glórias a Deus. Irmãos, não tinha coroa,
Muito pelo contrário, era uma coroa de espinhos, deboche romano. Os romanos debochando de Cristo puseram uma coroa de espinho nele, mas ele está olhando além dos espinhos, ele está olhando além, ele está olhando o Cristo além daquela roxidão, ele está olhando o Cristo além do sangue derramado em seu corpo e seu rosto. E tem muitas pessoas, irmãos, que gostam da igreja, mas ainda não conseguiram ser ligadas verdadeiramente ao corpo. E sabe por quê? Porque nós precisamos ver Cristo além do sangue, além do inchaço dos golpes que ele levou. Nós precisamos ver a igreja, a instituição, o corpo de Cristo, além daquilo que o mundo diz. Nós precisamos olhar de uma forma diferente. Nós precisamos ver a igreja diferente. Porque hoje o cristão ele é considerado bobo. O dizimista é considerado otário porque ele dá dinheiro para o pastor. É isso que as pessoas lá fora dizem. Nós precisamos ver a igreja além destas coisas. Ver a igreja além da má fama dos que falam dela. Comece a olhar, irmão, a igreja e você vai ver que a essência da igreja, ela ainda tem Cristo nela. Esqueça tudo o que falam. Veja que tem Cristo na essência da igreja. Aleluias, glórias a Deus. E ele olha assim para o Senhor, e o Senhor vira para ele e diz assim: Filho, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora, irmãos, responde aí para mim. Quantas santas ceias aquele homem tomou? No batismo de João ele desceu as águas? Ele participou de alguma oração? Na subida do monte ele tinha ido junto, ele foi junto? Mas Jesus olhou para ele e chamou ele do quê? De filho. Filho, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluias, glórias a Deus. Ainda hoje você estará ligado nesse corpo. Ainda hoje você vai receber as mesmas bênçãos dos que subiram no monte e participaram do batismo de João. Ainda hoje você vai estar comigo. Aleluias, glórias a Deus. Ainda hoje. E o Senhor está dizendo, não precisa deixar para amanhã. Pode ser hoje, irmão. É hoje. Glórias a Deus. Aleluias. E alguém vai dizer assim, é necessário que os tire logo, porque sábado é dia longo, período de festa, e nós não podemos deixar esses corpos expostos no madeiro. E dentro da cultura romana, eles quebravam os joelhos para que toda a hemorragia interna subisse aos pulmões. E assim, caso o indivíduo que estivesse lá na cruz não tivesse morrido, morreria logo e eles poderiam tirá-los da cruz. Então eles fazem isso com o da direita e fazem isso com o da esquerda, da ponta. E o que é interessante aí, irmãos, é que quando a gente vai respeitar uma ordem, por exemplo, quebra os joelhos para tirar todo mundo da cruz. A ideia é quebrar um de cada vez, seguido, já que todos estão enfileirados. Então o que você faz? Você quebra o da direita, teoricamente você viria, quebraria o do meio, e depois você quebraria o da esquerda. Não, mas a palavra diz assim, que fazem isto com o da direita, e fazem isto com o da esquerda, mas com o homem do meio não. Indo até ele não puderam, porque ele já havia se entregado, já estava morto. E não é apenas por conta disso que não lhe quebraram. E o Senhor está dizendo para nós, enquanto igreja, não atribua os fatos milagrosos contigo, que acontece com você, por causa de um acontecimento ou outro. Entenda que não poderão te quebrar, porque sobre você há uma palavra, e a palavra é poderosa. Mas não lhe quebraram as pernas, glórias a Deus. E por quê? Para que se cumprisse o que estava dito nas Escrituras. Nenhum dos seus ossos será quebrado, glórias a Deus. Igreja, nenhum dos seus ossos será quebrado, aleluias, glórias a Deus. Irmãos, tem um convite para você. Cola comigo que ninguém te quebra, cola com a igreja que ninguém te quebra, cola com Cristo no Calvário que ninguém te quebra. Na igreja, até o mais retardado é fera. A igreja, irmãos, é um muro de fogo ao seu redor. E o diabo não quer você na comunhão da igreja, porque ele sabe que enquanto você estiver inserido lá nos cultos, da oração, na confraternização, participando das santas ceias, dos eventos, dos trabalhos da igreja, você está protegido. A igreja protege o crente, a igreja protege o cristão. Aleluias. Ele vem, mas quando ele olha e vê que você não está sozinho, ele bate em retirada, ele rapa fora. E eu sei, irmãos, que às vezes nós somos machucados dentro da igreja.
E algumas marcas nesta caminhada, elas ficam. A própria igreja ela é marcada por uma série de decepções, traições. Só que isso não é o suficiente para nós pararmos. Porque o fato de estarmos num espaço com paredes é só uma questão geográfica. Nós somos a igreja. Amém? Aleluias, glórias a Deus. A nossa ligação, irmãos, ela vai muito além disso. Muito mais. É muito mais profundo, irmãos. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, e eu estou te fazendo esse convite para que você realmente faça parte da igreja de Cristo na face da terra. Eu não estou falando para você ser pescador, para você ser atalaias, para você ser unida, para você ser assembleia, para você ser o que for. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando para você ser igreja, para você fazer parte do corpo de Cristo verdadeiramente. Ser realmente parte do verdadeiro corpo de Cristo. Aleluias, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Oh Deus, obrigado, Pai. Irmãos, era isso que eu tinha para vocês hoje. É isso que eu preparei, que Deus colocou em meu coração. E eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem, irmãos, para que nós mantenhamos o nosso foco na cruz, em Jesus. Apenas isso. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Oh, louvado seja o teu nome, Pai. Aleluias. Vamos passar a ministração da ceia. Eu espero que todos estejam já com o seu suco, com o seu pão preparado. Aleluias, glórias a Deus. Se você não tem pão, pega aí um pedacinho de qualquer coisa, uma bolachinha, qualquer coisa, não importa. Pegue um copo com água, tá tudo certo. O que vale é a intenção que está dentro do seu coração para participarmos deste momento de comunhão, desta ordenança que Ele nos deixou. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Bem abençoado seja, Pai. E na palavra, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aleluias, glórias a Deus, oh maravilhoso Deus. Obrigado, Pai, por esta oportunidade, Senhor. E aqui, irmãos, está o pão que representa o corpo de Cristo, que foi dilacerado na cruz. Aleluias. Este pão abençoado, Pai. Aleluias. E aqui também está o vinho, o suco, que representa o sangue de Jesus que foi derramado naquele madeiro em nosso favor, para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Aleluias. Oh, glórias a Deus. Obrigado, Senhor, por isso, Pai. Aleluias. Glórias a Deus. Maranata, Senhor. Irmãos, este pão que representa o corpo de Cristo. Aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. Oh, Deus. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de podermos partilhar juntos deste momento, meu Deus. Aleluias. Comamos todos do pão, sem se esquecer jamais o que ele significa.
Aleluias, aleluias, glórias a Deus. Maranata. De igual forma, irmãos, receba o sangue da nova aliança. Este sangue que foi derramado lá naquele madeiro, naquela cruz, a nosso favor, e que jamais podemos esquecer. Temos que nos considerar privilegiados de podermos participar deste momento, de estarmos em comunhão com Ele, agora, neste momento, e nós todos, em nome de Jesus, participemos todos também do suco, do vinho, do sangue de Jesus. Aleluias. Aleluias, aleluias, glórias a Deus, aleluias. Senhor, obrigado, Pai, por este momento de comunhão, Pai. Por podermos participar desta ceia, a 7ª Santa Ceia do nosso ano, Pai. Este ano tão difícil, Pai, que se iniciou tão difícil, mas que eu tenho certeza que o Senhor está no controle, meu Deus. E nós agradecemos por podermos estar aqui reunidos através dessa live, Pai, participando desta ceia, meu Deus. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá mês a mês. E em especial hoje, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. Eu queria chamar o Lavinsky para a gente fazer o último louvor e já irmos para o encerramento, amém? Glórias a Deus, aleluias. Oh Deus, obrigado, Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluias, aleluias, aleluias. Deixa eu liberar aqui para o nosso irmão Lavinsky. Glórias a Deus. Aleluias. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Glórias a Deus. Bem-vindo de volta, irmão. Amém. Palavra abençoada, hein, pastor? Glórias a Deus. Espero que tenha atingido o objetivo, cara. Amém. Aleluia. Vou cantar uma canção aí que fala do sangue de Cristo, para a gente, né, concluir com essa ministração. Amém. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas. Eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para
Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. E Glória a maravilhoso esse, né? Muito bom. Muito Só, bom. só o sangue de Cristo, né? Que nos Só lava. Jesus, é verdade. Amém. Ô, Lavis, aproveitando a oportunidade aí, irmão, eu gostaria que você orasse pelos dízimos e ofertas e Amém. também agradecer aos irmãos da mesma forma que contribuíram para a compra das tintas lá para Atalaias, né? Que quem pôde contribuiu, quem não pôde está em oração, amém, glórias a Deus. E aqueles que já deram seus dízimos e ofertas também, vamos orar por isso, por gentileza, irmãos. Amém. E até ressaltar, esse final de semana a gente foi entregar, né, a cesta. Acompanhei o Wellington a entregar essas cestas, compartilhar com os irmãos que tem, né, realmente a gente não está tão próximo de nós, mas tem pessoas que realmente necessitam, que a gente vê a alegria da pessoa quando recebe uma cesta básica. Às vezes a pessoa estava sem recursos para comer, para alimentar a família, e o que a gente faz, né, de levar essa cesta, ajuda muitas famílias. Eu até pedi para o Wellington depois compartilhar aí no grupo nosso, dos pescadores, os nomes, né, dessas famílias para a gente estar orando. Porque a gente sabe que só o alimento, às vezes, o alimento ele resolve aquele problema momentâneo, mas o alimento acaba e que Verdade. Deus está socorrendo nessas famílias. Verdade. E também agradecer, né, a contribuição, né, dos que dão também para que isso aconteça. É verdade. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti nessa hora, Deus, a vida de cada dizimista e cada ofertante da Tua casa. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra é fiel. A Tua palavra diz que, Senhor, nós nunca vimos um justo necessitado, nem a sua descendência medicaram pão. Então, Senhor, eu peço que o Senhor, Deus, esteja suprindo as necessidades de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Cada um dos que nos ouvem, cada um dos que, ó Deus, tem colocado em Ti a fé, tem colocado em Ti a esperança. Pai, eu peço que o Senhor venha socorrer aqueles que perderam seus empregos, aqueles que estão, ó Deus, perdendo, ó Deus, seus contratos de prestação de serviço, aqueles que não têm conseguido vender, aqueles que não têm conseguido, ó Deus, abrir a porta do seu comércio, que o Senhor possa, ó Deus, estar suprindo cada uma de nossas necessidades. Sabemos que o Senhor é fiel, que o Senhor tem o controle de tudo, que o Senhor está, Deus, sobre a nossa vida, e que nós não passaremos por nada além daquilo que o Senhor sabe que nós podemos suportar. Verdade. Então fortalece a nossa fé, que nós possamos ter cada dia mais uma fé inabalável, a nossa fé esteja em Ti, e que o Senhor possa nos ajudar a ser pessoas prósperas, que abençoam o Teu reino e que transborda na vida de outras pessoas.
É isso que nós pedimos e já te agradecemos. Ó Deus, abençoa cada dizimista e cada ofertante, que eles venham ter cada dia mais para dar. Nós sabemos que se nós damos, é porque o Senhor primeiro nos deu. Então, muito obrigado pela oportunidade de contribuir, de ajudar na tua casa, Senhor. Abençoa cada um dos que tem dado aquilo que pode. Ó Deus, cada um que tem feito um esforço para, ó Deus, ajudar o teu reino, ajudar a tua obra, papai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glórias a Deus. Obrigado, viu? Amém. Eu vou encerrar aqui. Deus abençoe sua vida. Amém. Te amo, Deus Baiano. Até quarta. Te amo, Baiano. Também te amo. Tá com Deus. Até quarta. Aleluias. Glórias a Deus. Irmãos, eu só queria encerrar, antes de finalizar. Hoje aconteceu uma coisa interessante aqui em casa, até chamei a pastora Kátia para dar uma olhada. Eu estava limpando o quintal agora depois do almoço e tinha uma borboletinha caída no chão, né? E eu tenho cachorro, tudo, ele estava rodeando, mas não chegou a pegar ela. E ela estava com a asinha quebrada. Eu peguei a borboletinha e coloquei em cima do muro para ver se ela conseguia voar, né? Sair. Mas ela tentava voar e ela caía no chão de novo. Aí eu peguei a borboletinha, tem uma parte de cima aqui em casa que tem umas plantas, né? Fui lá e coloquei ela lá no vaso. Eu não fiquei olhando porque eu não sei o que aconteceu depois, né? Mas só para vocês terem noção do quanto importante é você não ser quebrado. Do quão importante é você fazer parte deste corpo para estar protegido. Porque este corpo não pode ser quebrado. Assim como diz na palavra. E essa borboletinha veio de encontro com o que eu ia pregar, porque ela, com uma parte da sua asa quebrada, ela não conseguia mais voar. Então, uma coisinha que eu senti no coração de compartilhar com vocês, porque realmente foi assim, de encontro com o que eu ia trazer para vocês, né? Então, para vocês verem o quanto é importante isso, né? Amém? Então, estendam suas mãos. Só também avisando que quarta-feira nós temos o nosso culto de ensinamento, a nossa série Homens da Bíblia, ministradas por homens de Deus. Quarta-feira é o Wellington que vai trazer a palavra para a gente. Ele vai falar sobre Salomão, dando continuidade à nossa série, amém? Então estejam todos preparados para quarta-feira, às 20 horas, nós aprendermos mais um pouco, temos mais um pouco de ensinamento e cuidado com a palavra do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Levantem suas mãos e recebam. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos aqueles que creem, digam amém, amém, amém. Aleluias, glórias a Deus. Deus abençoe a todos, irmãos. Fiquem com Deus, uma ótima semana em nome de Jesus.